Essa é uma das polêmicas e é uma das coisas que eu queria te perguntar. Existe muita discussão hoje em dia, porque eles documentaram muita coisa e com muita prova de pessoas que viveram as coisas com eles. Só que aí, depois de um tempo, começou a surgir outras pessoas e dizer, não era bem assim, não foi isso que aconteceu. E aí fica a dúvida se eles tinham essas experiências sobrenaturais, se eram charlatões, ou se de repente eles viveram essas experiências, mas depois para acabar financiando uma coisa que eles tinham construído, porque eles tinham até um museu de objetos sobrenaturais e tudo mais, eles tiveram que, sei lá, burlar alguma coisa, bolar alguma estratégia. Esse quadro é o charlata ou não é charlata? Charlata ou não é charlata, não tenho como. Médium ou charlata? Médium ou charlata. Espiritualmente falando, o que ocorreu? Se fosse só voltado a ela, iria vibrar todo o lado espiritual. Ele, com todo respeito, eu posso estar errada, mas no que eu vejo na minha espiritualidade, ele mais pegava a correnteza. Uhum. Então, nessa correnteza, ele foi se aperfeiçoando mais na técnica física, nos benefícios físicos. Ela não, ela já tinha sensibilidade, trabalhava com todo esse caminho de sensibilidade. Ele, com todo respeito, eu não vejo a sensibilidade espiritual, e sim a prática. Ele juntou ali a qualidade de tudo que estava acontecendo no momento e colocou a inteligência física mesclada com o mundo espiritual. Então, no caso dele, seria 80% prática, físico, e o restante um pouquinho de espiritualidade. Mas o que deixou mais ser elevado é a razão matéria, aonde veio a ganância, né, o ego, né, e o lado do Deus saber, eu sei, eu posso, que seria o ego trabalhando ali. Bem mais físico do que espiritualidade. Na minha opinião, zero espiritualidade e foco de espiritualidade. Ali mais a prática física, misturada com a espiritualidade para tirar um proveito maior. Você já viu isso acontecer, essa coisa que eu citei com alguém? A pessoa tinha a sensibilidade, a mediunidade, só que em algum momento isso se perdeu, mas ela não podia parar aquilo que ela tinha criado. Você já viu isso acontecendo? Já vi, mas no caso dele, ele não perdeu, porque ele não tinha tanto. Uhum. No caso dele, ele já não tinha tanto. O dele é físico mesmo. A inteligência física, muito sábio. Ele era muito de observar, distinguir a pessoa mais pelos traços e nem tanto por uma mediunidade. Eu fico pensando que pode ter as duas coisas, né? Vou dar um exemplo aqui, mas não que eu esteja falando justamente disso, porque pode estar em vários lugares e várias religiões. Mas, por exemplo, tem vamos colocar um pastor evangélico aqui, que ele faz ali bênçãos e tal. E durante um possível ritual ali, ele acabou se deparando com uma situação de uma pessoa que estava se sentindo mal e ele acabou ajudando essa pessoa. Talvez por uma força que aconteceu no momento, ou talvez por um conceito psicológico onde os dois se encontraram, ela precisava de ajuda e ele achava que podia ajudar e meio que casou aquilo ali. E aí ele começa a acreditar que ele tem poderes, que ele realmente é abençoado. Isso pode acontecer? Você já viu isso acontecer? Não. É tipo... Como que eu posso te explicar isso? Dele ter o ego tão forte, achar que... Não entendi muito a sua pergunta. Dele achar que tem um ego tão grande a ponto de o ego acobertar o lado espiritual e deixar o ego só agir? Seria isso? Tipo, ele, por uma coincidência que aconteceu ali no momento em que ele ajudou uma pessoa, ele realmente começa a achar que ele tem algum poder de cura e tal, que nesse caso não necessariamente não teria, que foi só realmente uma coincidência de que ela achava que estava mal e precisava de ajuda, e ele achava que podia ajudar, e aí os dois interagiram e acabou que ele ajudou. E aí ele achou que ele tinha poderes. Entendi. Eu também tô um pouco confuso, mas é só pela... Eu entendi, Humberto. Você entendeu? Então Obrigado. explica, Juliano. Não, ele tá perguntando. A questão é que duas pessoas que não tinham nada sobrenatural. Uma Isso. tava passando por problema e a outra tentou ajudar. Certo. E aí a que ajudou começou a achar que tinha poderes. Isso. Entendeu? Tá, mas qual é a pergunta? Se a Vanessa Se já já tinha aconteceu. visto Ah, isso. se isso já aconteceu. Porque às Não. vezes em terreiro, algum médico, não sei. Não? Nunca passei por essa cena. É porque depois o cara vai ter que fazer de novo, né, irmão? Exatamente, mas aí esse é o negócio. Às vezes, na força, na intenção, na energia, às vezes ele transmite algo positivo, mas mesmo não tendo poderes, sabe?
Tá, nesse caso pode acontecer da pessoa querer tão assim, com tanta força, querer que a outra se levanta, né? Que seria a força do amor, né? O desejo de querer acontecer, de querer melhorar. Isso também pode acontecer em forma de desejo. Espiritualmente, eu nunca passei por isso. Eu vou contar uma história aqui rapidamente, só para ilustrar. E eu vou usar um nome fictício, que não é o nome real que me contaram essa história. Mas vai ter um nome aqui, tá? Um amigo de um amigo meu, ele montou uma igreja. E ele não tinha poderes mágicos. E ele tirava demônios de corpos. E tem uma história clássica, que inclusive estava no roteiro que eu escrevi, aquele por 30 moedas de prata. Essa cena estava lá, que enquanto um desses caras, que é amigo de amigo meu, estava lá fazendo a iluminação, arrumando a igreja lá no fundo. E eles se conheciam, esses caras, né? Ele era amigo do pastor. E enquanto o pastor estava tirando o demônio lá, ele era tão debochado, tão assim, tipo, não tô nem aí porque eu engano todo mundo mesmo. Ele falou assim, sai espírito imundo. E o nome do amigo que estava trocando a lâmpada era Bressanin. E aí ele falou, sai espírito imundo de Bressanin. E os caras quase caíram da escada. Porque começaram a rir, assim, porque realmente foi um negócio muito debochado. Então, assim, essas pessoas, elas meio que estão por aí também, sabe? E elas meio que tiram demônios, talvez, e vivem, sabe, disso mesmo não tendo nada espiritual. Mas o endemoniado, ele não estava combinado. Então, às vezes a pessoa tá... Aquilo que a Vandinha falou na outra pergunta. Às vezes a pessoa acredita tanto que ela tá com o demônio que ela sente até os efeitos do demônio mesmo não estando, né? É o querer ter. A sensação do querer ter. O desejo de querer ter, né? Mas você nunca viu, você nunca trombou com um desse. Deu sorte, então. Por enquanto, não tô... Não. Sim. Eu trombei uma vez. O espírito imundo do Bressanin. Eu trombei uma vez, mas isso vai ficar para outro dia. Uma história longuíssima. Eu tava em Brescia, entrando em Bressanin. Mas olha... Esse menino tá atacado hoje no Saci.